Olá, bom dia. Só este ano já foram expedidas cerca de 9.000 medidas protetivas para mulheres em situação de violência. E esse processo ficou mais facilitado ainda com o serviço de medidas protetivas online, implantado desde o final do ano passado pelo Tribunal de Justiça do Maranhão. E é sobre esse assunto que nós vamos conversar no café da manhã de hoje. E quem veio tomar café comigo para falar sobre tudo isso foi a juíza Samira Barros Rilho, que é titular da 3ª Vara Especial da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de São Luís. Bom dia, Olá, bom Samira. dia, Elda. Seja muito bem-vinda. 9.000 medidas protetivas só este ano. Esse número está dentro do aceitável, está acima? O que esse número representa para vocês? Então, esse número, um pouco mais de 9.000 medidas protetivas de urgência concedidas só aqui no estado do Maranhão, e isso também é um resultado, da quebra do medo, da vergonha, da timidez. Eu preciso sempre falar, as mulheres estão tendo mais coragem, de recorrer ao Poder Judiciário, às delegacias para denunciar e para pedir proteção. Então, esse número, inclusive, o que tem contribuído também, o Poder Judiciário tem facilitado o acesso da sociedade, inclusive das mulheres que se encontram em situação de violência, a um sistema, medidas protetivas online, que consta no próprio portal, encontrado no portal do Tribunal de Justiça, há um campo específico onde a mulher diretamente de sua casa, por meio do tablet, celular, notebook, ela tem o acesso a um formulário onde ela só precisa preencher os seus dados, os dados do agressor. Tem uns campos que são obrigatórios, nome, endereço, WhatsApp, mas o que é importante lá é apresentado o rol de medidas que ela só precisa clicar naquela que ela considera importante para a sua proteção. Ela não precisa, por exemplo, da ajuda de ninguém, de advogado, de ir na casa da mulher, ela não precisa de nada. Em casa ela faz esse processo sozinha, todinho? Exato. E o que tem de interessante é que a partir do momento que ela preenche os dados pessoais, o do autor da violência, só com as informações básicas mesmo, e tem acesso além de clicar nas medidas necessárias, que ela considera necessárias para a sua proteção, lá tem um formulário de avaliação de risco, que é do próprio Conselho Nacional de Justiça, e ao final é gerado, quando finaliza, aquele requerimento entra no sistema que se chama processo judicial eletrônico. Então cai diretamente na caixa de processo concluso para o magistrado competente. É uma ferramenta que já está disponível em todo o estado do Maranhão. A partir daí, por exemplo, eu estou em situação de violência, eu vou lá, pego meu celular, faço esse processo todinho, meu pedido vai lá para essa página. A partir daí, o que eu devo fazer? Eu vou receber uma visita? O que acontece a partir de então? Quando a mulher solicitante conclui o pedido, ela recebe no próprio celular dela um protocolo com o número do processo, o nome dela e a vara competente. No caso, aqui em São Luís, é a 2ª Vara de Violência contra a Mulher, que funciona na Casa da Mulher Brasileira. Então, isso facilita para que ela não tenha que se deslocar à delegacia, não tenha que ir à Casa da Mulher Brasileira, e isso nas demais comarcas também não precisa recorrer ao judiciário diretamente, nem ser por meio de operadores do direito. É uma ferramenta muito simples, inclusive é importante que se fala, o Tribunal de Justiça, por exemplo, a Corregedoria Geral da Justiça tem um projeto Justiça de Todos, que a ideia, o objetivo principal é instalar ponto digital de acesso ao sistema de justiça. Em muitas ferramentas ali eles fazem, o Corregedor-Geral da Justiça, o desembargador Froy Sobrinho, ele tem percorrido todos os termos judiciários do Maranhão, todos já foram contemplados com instalação de equipamento na Secretaria de Assistência Social, onde é feita toda a divulgação, não só do sistema de medidas protetivas online, mas de outras ferramentas do Poder Judiciário, inclusive nas comunidades indígenas, quilombolas, e a juíza daqui da 2ª Vara Especial da Mulher, ela também desenvolve o projeto Justiça em Rede, onde ela periodicamente percorre os bairros, passa uma semana em um bairro, com reuniões nas escolas, clubes de mães, sindicatos, associações de moradores, igrejas, e onde o tribunal já disponibilizou computadores que são instalados em alguma entidade que apoia o enfrentamento à violência contra a mulher, e nessa semana é feito curso de capacitação para que na comunidade a mulher em situação de violência saiba onde recorrer para preencher o formulário, caso ela não disponha de internet e de equipamento digital. Isso é bom, porque não basta botar o equipamento lá
se ela não souber mexer, Exato, se ela é não tiver a feito todo. capacidade de fazer isso. Mas eu pergunto assim, a mulher, ela já tem consciência de que ela tem isso, ela está se aproveitando dessa ferramenta, ela está buscando os benefícios que esse processo facilitado vai trazer para ela? Exatamente. Inclusive, o Poder Judiciário está numa forte campanha de divulgação dessas ferramentas, né? E por meio até, inclusive, desse espaço que é oferecido, como aqui na TV Assembleia, nos outros canais de comunicação, para que a gente possa divulgar, que é uma ferramenta que já tem surtido resultado muito positivo, que está à disposição das mulheres que se encontram em situação de risco. Você falou comunidades indígenas, quilombolas. Nas comunidades indígenas, é comum esse pedido de socorro assim? Olha, confesso assim, eu não tenho essa competência, né, para dar uma informação mais precisa, inclusive porque aqui nós não temos, né, então eu não tenho informações Mas assim, o que precisas. importa é que está sendo levado Está até lá, né? disponibilizado, exatamente. E a ideia do corregedor, do desembargador Froy Sobrinho, até o final do ano, percorrer também comunidades indígenas, quilombolas, né, para aproximar mais o cidadão do Poder Judiciário. Quando a gente fala dos números de violência, doutora Samira, a gente fica muito chocado com os números que crescem a cada dia, essa coisa toda, isso choca muito. Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode pensar que o resultado desses números tão altos é exatamente essas facilidades que são oferecidas agora, quando a mulher perde o medo, quando ela tem a facilidade de fazer a denúncia, quando ela nem precisa de nada, a não ser de um celular e às vezes até só um ponto lá na comunidade? Exatamente isso. A gente tem percebido um aumento crescente, né, nas denúncias, nos pedidos de medidas protetivas e eu digo não só o Poder Judiciário, mas outras, a rede de proteção, né, as mulheres daqui de São Luís, por exemplo, como todo estado e país, também tem se fortalecido com as entidades, com o apoio do Ministério Público, Defensoria Pública, então são muitas entidades envolvidas e isso articula melhor essa campanha de enfrentamento à violência contra a mulher. Daí esses números altos que também, ao mesmo tempo que eles podem refletir uma realidade muito ruim, eles podem estar mostrando um processo de conscientização maior dessa mulher que sabe o que procurar e onde procurar. Exatamente. Inclusive, eu já aproveitando aqui um gancho, daí porque eu também desenvolvo projeto nas escolas públicas e comunitárias, onde eu faço palestra, levo cartilhas com informações necessárias, não só sobre violência contra a mulher, mas também os malefícios de álcool e outras drogas, porque quase sempre são substâncias que estão sempre potencializando essas agressões, essas violências. E outro ponto que é preciso focar, alertar a juventude quanto à importância do estudo e da leitura, porque que a gente vê, eu comecei a desenvolver esse projeto porque começou a me chamar muita atenção o alto índice de abandono escolar. É impressionante, na hora da qualificação das vítimas, elas não têm concluído o ensino médio, mal o ensino fundamental, e o que acontece? Elas deixam de enfrentar o mercado de trabalho, deixam de se qualificar e acabam ficando dependentes economicamente dos autores de violência. E isso é difícil para elas romper o ciclo da violência, com medo de perdê-lo. Essa dependência financeira, dependência emocional também, a gente fala de emocional, mas a dependência financeira, ela acaba sendo um agente que potencializa esse receio da mulher de buscar auxílio. Infelizmente, ainda mais quando tem filhos, né? E a gente percebe, mas há muitas que mesmo nessa situação, a situação já está tão gritante, tão forte, que elas dão um grito de liberdade, de independência, assim, para buscar socorro, porque a violência é muito forte nos meios, no ambiente doméstico e familiar, então é importante a gente incentivar essas mulheres a buscar ajuda. Pois é, porque quando a gente vê esses números, voltando aí para os números, a gente vê, a gente faz tanta campanha sempre, a gente fala tanto a respeito, todo o tempo a gente está divulgando a campanha de violência contra a mulher, medidas protetivas online que vêm para facilitar, mas ao mesmo tempo esse número continua crescendo. Aí a gente fica pensando, por que essa conta não fecha? Se a gente está fazendo tanto desse lado, por que esse outro lado aqui não responde? O que acontece nesse meio de campo? Essa é uma análise, inclusive, assim, na área da violência contra a mulher, no âmbito do Poder Judiciário, a Escola Nacional de Formação para Magistrados tem uma equipe que tem analisado, tem feito estudos, inclusive, para trabalhar melhor e entender todo esse fenômeno da violência contra a mulher. É muito estudo, a gente tem mesmo que buscar essas origens para ver se a gente consegue cortar lá embaixo. Nós vamos fazer um rápido intervalinho aqui, é só o tempo de tomar uma água, um café e a gente volta já para conversar. Um minutinho só e a gente volta já.
Já estamos de volta conversando aqui com a juíza Samira Rios sobre combate à violência contra a mulher, e vale lembrar que essa semana, né, está começando uma nova campanha, eu chamo campanha, é isso? Não, exatamente. O Conselho Nacional de Justiça instituiu, acredito que essa seja a 24ª edição da Semana Justiça pela Paz em Casa, onde todo o Poder Judiciário brasileiro tem um período, começa hoje, né, de 14 a 18 de agosto. Geralmente todos os anos são realizados em 3 períodos, março, agosto e novembro, tá? E o Poder Judiciário é uma forma que o Conselho Nacional de Justiça tem trabalhado muito essa questão do enfrentamento da violência, e por meio desta semana que inicia hoje, é feito trabalhos, tem intensificado o julgamento dessas questões que envolvem violência contra a mulher, ou seja, para dar mais efetividade à Lei Maria da Penha. Então, os juízes que têm competência em todo o estado do Maranhão, ao longo desta semana, a ideia, inclusive, é concentrar esforços para que haja mais movimentos processuais, mais celeridade nos julgamentos. Então, por exemplo, aqui em São Luís, as 2 varas de violência contra a mulher, a primeira e a terceira, que tem competência para julgamento das ações penais que dizem respeito a crimes praticados contra as mulheres em ambiente doméstico e familiar, são feitas mais de uma audiência. Por exemplo, na terceira vara, da qual eu sou juíza titular, geralmente só temos uma sala de audiência. Mas ao longo desta semana a gente vai abrir mais uma outra sala para acelerar a tramitação dos processos, e a gente conta com o apoio do Ministério Público, da Defensoria, da Ordem dos Advogados, para que essas atividades realmente aconteçam. Assim como na primeira vara, vão ser 5 salas de audiências simultâneas. Então, a tendência é que haja mais julgamento. Quer dizer, não é uma campanha que vá para a rua fazer algumas coisas, ela é celeridade a processos dentro da justiça para dar resultados mais imediatos a todas essas situações. Também, nesse sentido, mas também nada impede que o magistrado também, por meio de seus projetos sociais, campanhas de divulgação das ferramentas, dessa necessidade de toda a sociedade se envolver no enfrentamento à violência contra a mulher, porque não deve ser um compromisso, uma responsabilidade só do Poder Judiciário, do Ministério Público, mas todos têm que dar as mãos, porque é uma situação que muito nos preocupa e a gente precisa contar com a parceria e a colaboração de todas todo mundo com uma colher na mão para meter a colher nesse pirão na hora que for necessário, né? Você falou em Maria da Penha, a gente falou essa semana passada aqui sobre os 17 anos da Lei Maria da Penha. Na sua opinião, doutora, que resultados a gente está colhendo desse trabalho todo que foi implantado há 17 anos e que a gente já chegou agora nesse nível de processos online, essa coisa toda? O que a gente percorreu até aqui? Olha, eu acredito, inclusive, que vou falar do âmbito do Poder Judiciário, né? São instaladas unidades com competências exclusivas. Por exemplo, aqui em São Luís nós já temos 3, antes não existia, né, varas exclusivas para não só julgamentos. Aqui na Casa da Mulher Brasileira, por exemplo, a segunda vara de violência é competente tão somente para apreciar pedidos de medidas protetivas de urgência. Legal, né? E, ou seja, a demanda lá é muito grande, mas também o Ministério Público, a Defensoria Pública tem acompanhado, e a ideia, por exemplo, não só instalar, mas dar mais estruturas, e isso a gente sabe assim, muita coisa precisa ainda ser feita, né? É um caminho longo a ser percorrido, porque não é fácil, nós temos também as nossas dificuldades, mas eu tenho certeza que o Poder Judiciário, vou reforçar por meio do desembargador presidente Paulo Velto e do Corregedor-Geral da Justiça Frois Sobrinho, e também do desembargador Cleônides Carvalho Cunha, que ele é o presidente da Coordenadoria Especial da Mulher em Situação de Violência do Tribunal de Justiça, e que muito tem feito campanha, apoio, incentivo para que as unidades judiciais possam fazer uma melhor prestação jurisdicional, para que haja menos incidência de violência contra a mulher e julgamentos em curto espaço de tempo. Pois é, essa rede, esse suporte todo, ele cresceu bastante. Antes a gente ouvia falar só de Delegacia da Mulher, era só o que a gente ouvia falar. Agora a gente tem um suporte muito grande, uma rede muito grande de apoio para que essa mulher, como você falou no começo, ela consiga gritar, ela consiga...
pedir socorro quando precisa. O que é interessante é porque as pessoas acham que só quem precisa de ajuda é aquela mulher que grita por socorro, mas não, tem um sofrimento silencioso. A mulher tem sofrido isolada, questão de depressão, a violência psicológica é muito forte. Então não é só aquela mulher que tem sangramento na pele, cicatriz, que precisa de ajuda. E é preciso que a gente, não só como magistrado, mas também como nós como cidadãos, nós possamos também identificar e ajudar, porque às vezes dentro da nossa casa tem alguém precisando de ajuda. Para teres uma ideia, nessa campanha, nesse projeto que eu faço nas escolas, eu sempre gosto de citar esse exemplo. Eu vou já falar o nome dele aqui, que é interessante. Cartilha, projeto judiciário nas escolas, com eles e com elas, por eles e por elas. Eu faço palestras em escolas públicas e comunitárias desde agosto de 2021. Comecei em São José de Ribamar e agora eu já sou titular aqui em São Luís. Eu sempre faço entrega de uma cartilha que eu fiz com assistente social e psicóloga que trabalhavam comigo lá. No final das palestras, quando eu faço a entrega das cartilhas, teve um dia lá em São José de Ribamar, um garotinho de 14, 15 anos, assim, tímido, eu vi com semblante triste, chegou: tia, eu quero uma cartilha, minha irmã está precisando. Então, assim, eu vejo que como a gente acha que esses meninos não estão prestando atenção, é por isso que o projeto é com eles e com elas, por eles e por elas. A gente tem que unir gênero, masculino, feminino, todos juntos nessa conseguindo tocar. Eu acho que na hora que você recebe uma resposta dessa, que seja todo esse trabalho valeu, né? Não, isso é muito gratificante, sabe? Eu gosto, eu tenho ido e acho que vale a pena, porque, assim, o que eu penso, né, na minha opinião, como magistrada, vou completar 25 anos agora, em dezembro, como magistrada aqui no Poder do Tribunal de Justiça do Maranhão, e essas varas de competência no que diz respeito à violência contra a mulher, não tem como a gente ficar preso só impulsionando o processo, naquela atividade de gabinete de audiência, né? A gente precisa sensibilizar a sociedade, né? Acho que é uma forma de a gente, como cidadã, eu vejo assim, dando essa minha contribuição. Eu acho que a gente já evoluiu muito, né, nessa conscientização de saber que a gente pode participar desse processo. Porque em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, o que eles fazem é da conta deles, a gente não tem que se meter. Mas hoje, assim como esse menino que está consciente que a irmã dele precisava, a gente também tem que, acho que a gente já evoluiu nesse processo de reconhecimento dessa nossa responsabilidade a respeito. Exatamente. Inclusive, só para, por exemplo, dar um destaque, as mulheres, tem um registro aqui da Coordenadoria da Mulher do Tribunal de Justiça, as incidências de feminicídio aqui no estado do Maranhão, as mulheres não pediram medidas protetivas de urgência, né? Então isso é uma ferramenta que tem salvado vidas, né? São mecanismos que têm surtido um efeito positivo, daí porque a gente tem que incentivar as mulheres a pedirem apoio, a pedirem proteção. Só uma dúvida, sempre que a mulher pede uma medida protetiva, sempre que ela solicita, ela vai receber essa medida ou o juiz pode, não sei se posso usar o termo, indeferir um pedido desse tipo? Cada caso é um caso, né? Então, por exemplo, a palavra da mulher, no momento que ela faz o pedido, ela relata os fatos, ela não precisa juntar a prova, junta se quiser, porque a declaração dela é muito importante. Valendo. Não precisa juntar laudo de exame de corpo de delito, levar a testemunha, basta a palavra dela. Aí o juiz tem que analisar se está dentro do contexto de violência doméstica e familiar na forma prevista na Lei Maria da Penha. Entendeu? Entendi. Agora, importante, sempre todas as mulheres aqui, nos municípios que possuem Patrulha Maria da Penha, sempre que o juiz concede medidas protetivas de urgência, é encaminhado cópia da decisão para a patrulha para que faça a fiscalização e o acompanhamento do cumprimento dessas medidas. O trabalho da Patrulha Maria da Penha eu acho super importante, porque ela é o suporte, ela é a garantia de que aquela medida tomada pelo juiz vai ser cumprida, vai ser respeitada. Exatamente. E a gente já tem, parece que 19, se eu não me engano, 19 patrulhas no aqui, estado do Maranhão, no estado né? todo, trabalhando de uma forma bem consciente. Então, se a gente fizer um balanço, só para a gente encerrar, mas se a gente fizer um balanço desse trabalho todo, a gente está no rumo certo. Eu acredito que, assim, o caminho é longo, né, para chegar ao fim dessa violência, mas é preciso que cada um faça a sua parte. E eu tenho certeza que acho que Poder Judiciário, por meio do Tribunal, Corregedoria, Coordenadoria da Mulher, não tem medido esforços, tá? Pois é, se todo mundo fizer a sua parte, se todo mundo fizer um pouquinho, a gente vai chegar nesse resultado. Como a gente falou, o caminho é longo, quanto mais se anda, mais tem para frente para andar, mas é andando que vai se chegar lá no final. Se cada um ficar consciente da sua responsabilidade, a gente vai ter parte nesse processo de chegar lá na frente e dizer, nós conseguimos, nós vencemos. Então, faça parte desse projeto, seja lá você quem for, faz parte desse projeto de conscientização de socorro a mulheres em situação de violência. Pode ser que tenha uma precisão bem do seu lado, basta identificar. Samira Haley, muito obrigada por sua participação.
por compartilhar todas essas informações com a gente. Ok. Volte sempre à casa nossa. Ok, sigo à disposição. Muito obrigada, bom dia. Bom dia para você aí do outro lado, que sabe que todo dia eu estou aqui te esperando às 9 horas da manhã. Você já sabe, café quentinho, informação, sempre aqui com a gente às 9 horas da manhã, sempre, tá? Não me deixa sozinha. Tchau e até a próxima.